Olá, que Deus abençoe a sua vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 16, no versículo 21 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Desde daquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário que seguisse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, e dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, era a missão que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Ou seja, ele falou para os discípulos, ou seja, que era necessário, ou seja, que ele passasse, ou seja, pelo aquele sofrimento, ou seja, o Senhor, ele passou, ou seja, o sofrimento do Senhor, ou seja, não iguala o que o Senhor sofreu por nós, ou seja, o Senhor sofreu para nos dar a vida, ou seja, para que nós possamos, ou seja, ser salvos. O Senhor viu que naquela época, ou seja, também o Senhor é onisciente, onipresente, não só naquela época, o Senhor viu que a humanidade, ou seja, não ia ser salva, e o Senhor mandou seu único filho, ou seja, para que a humanidade viesse, ou seja, a ser salva, ou seja, mas a humanidade, ou seja, vai ser salva se ela reconhecer o Senhor, ter oportunidade, todos vão ter. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando para os discípulos que era necessário, ou seja, que era a missão dele, ou seja, passar por tudo aquilo. Olha o que diz no versículo 22. E Pedro, chamado à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tende compaixão de ti, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cobitarás das coisas de Deus, sim das dos homens. Ou seja, Pedro naquele momento foi usado por Satanás, ou seja, mas como o Senhor, ou seja, ele não vivia, ou seja, como ser humano aqui, ele estava como ser humano mas ele não vivia nas mesmas práticas, ou seja, ele vivia em santidade, em constante oração, ou seja, o Senhor, ou seja, ele ali viu que era Satanás, porque o Senhor estava em constante vigilância, sacrifício, renúncia, ou seja, aonde o Senhor viu que ali na boca de Pedro era Satanás. Ou seja, quando você tem uma vida de renúncia, de obediência a Deus, você vai discernir se é a voz de Deus, ou seja, ou se é o diabo que está usando aquela pessoa para falar com você. O diabo vai usar pessoas para você não conquistar
conquistar, para você não vencer. Ou seja, a única forma de você vencer é através da renúncia, da obediência a Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo uma vida de santidade, de oração, de obediência e andando nos caminhos do Senhor, ou seja, não andando disperso. Ou seja, o diabo vai usar pessoas para falar, não é bem assim que faz, não é bem assim que é para fazer, não. Deus vai te abençoar assim, faz desse jeito. Ou seja, não pode ser do meu jeito ou do seu. O diabo sempre vai sugerir o jeito mais fácil, porque o diabo, ele não quer que você venha vencer nessa terra. Ele não quer que você venha ser abençoado. Ou seja, nessa terra, o Senhor morreu e ressuscitou. Ou seja, Ele deu a vida por todos nós. Ou seja, para que nós, nessa vida, venhamos a vencer. Não viver sofrendo com doença, com depressão, viver na miséria. Viver nessa vida, viver bem. Ou seja, você vai viver bem, eu vou viver bem. Ou seja, tendo uma vida de santidade, de renúncia, de oração, de obediência a Deus, aonde os grilhões, as barreiras vão sendo quebradas. Ou seja, Deus vai dando vitória. Ou seja, o mal sempre vai usar pessoas para jogar palavras negativas, vai ser pedra de tropeço, falar, ou seja, que não adianta você sacrificar, isso é besteira, não adianta, não precisa fazer assim não, ou seja, que o Senhor vai te abençoar, ou seja, nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos orienta. Ser fiel, dizimista, ser fiel nos votos, nos compromissos com Deus, ter uma vida de santidade, ou seja, ter uma vida, ou seja, que agrada a Deus, para você vencer nesse mundo, para mim vencer, ou seja, é necessário que nós venhamos a renunciar, passar por lutas, por situações difíceis, para nós vencermos nessa vida. Ou seja, se nós não renunciarmos, se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos vencer nesse mundo. Nós vamos até para a glória, mas nós vamos, ou seja, sem vencer. Ou seja, se nós obedecer a Deus, renunciando, fazendo a vontade de Deus, não se conformando, ou seja, com a vida derrotada, ou seja, porque o diabo, ele prende o pensamento da pessoa, usa pessoas, ou seja, para você se conformar com a situação que você está vivendo, ou seja, que você sendo dizimista, que você indo só numa igreja, Deus vai estar te abençoando. Mas se você não tiver uma vida de santidade, de oração, de obediência, se você estiver andando, ou seja, praticando o que é errado, desobedecendo a Deus, se você não está tendo uma vida de renúncia, se você não está vigiando, ou seja, você não vai conquistar, eu não vou conquistar, ou seja, Deus, a vontade de Deus é que você vença, que nós venhamos vencer nessa terra, ou seja, o Senhor quer que nós venhamos vencer. O Senhor morreu, ou seja, e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja,
o Senhor não morreu e ressuscitou, ou seja, para mim viver da mesma forma, ou seja, o ser humano, nós só vamos viver conformados se nós não tomarmos atitude, se nós não renunciar, ou seja, se nós não fizermos a vontade do Senhor, nós vamos viver uma vida derrotada, uma vida que nada vai para frente, que você não conquista, que você não vai avançar nessa vida. Ou seja, Deus não quer isso para mim, nem para você. Sempre o diabo vai usar a pessoa para ser pedra de tropeço, para jogar uma semente, ou seja, uma palavra, para tirar você do foco de Deus. Ou seja, para você, ou seja, sair da vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus que você venha vencer. Vontade de Deus não é que você venha viver, ou seja, que você venha viver e morrer, ou seja, com a doença, morrer sofrendo, ou seja, com a vida de miséria, com a vida conformada com esse mundo, ou seja, que o mundo ensina, ou seja, que a gente tem que viver conformado, ou seja, com a situação do mundo, ou seja, quem nasce pobre tem que morrer pobre, ou seja, isso é um pensamento mundano do mundo, ou seja, você que serve a Deus, se você tem uma vida de santidade a Deus, você tem que vencer, não pode aceitar essa vida, porque não é essa vida que Deus quer para os filhos dele. Ou seja, filhos de Deus é aquele que aceita e que tem uma vida de santidade, de renúncia. Não basta você aceitar o Senhor e falar que é evangélico, ou seja, que serve o Senhor, mas você tem que ter uma vida de constante oração, de santidade, de vigilância, para você estar vencendo o mal, para você avançar nessa vida. Ou seja, o mal sempre usando pessoas, vai falar, não precisa de você sacrificar para você conquistar isso, para você chegar longe. Ou seja, o mal sempre vai usar pessoas. Ou seja, Satanás estava sugerindo para o Senhor que não precisava do Senhor passar pelaquilo que o Senhor passou, mas era necessário que o Senhor passasse, ou seja, pelaquilo, porque era a missão que Deus Pai deu para o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, em prol da humanidade. Ou seja, Satanás, ele vai usar pessoas para você não viver uma vida de renúncia, ou seja, de obediência a Deus, para você não conquistar. Quando você tem uma vida de renúncia, ou seja, desse mundo, ou seja, quando você está debaixo da lei de Deus, da obediência de Deus, você consegue vencer. Ou seja, é o que Deus ele espera de mim, espera de você, que nós venhamos vencer nessa terra, para quando chegar na glória, chegar como vencedor. Ou seja, nós temos que vencer, ou seja, tendo uma vida com Deus, também é ganhando almas para o Senhor, ou seja, sendo abençoado na saúde, vencendo, tendo uma família abençoada, nossa família ganha para o Senhor, ou seja, tendo do melhor. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma pequena reflexão da palavra de Deus para todos nós. A palavra de Deus vai ser para todos nós, sempre será. Ou seja, a palavra de Deus vai ser para todos nós, mas quem crê, quem esforçar, quem obedecer, vai vencer. Que Deus
abençoe a todos, em nome de Jesus.